Graça e paz, meus amados irmãos, está iniciando mais um resumo aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. Aqui você sabe, tem tudo para a Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. E você que já faz parte desse canal sabe o quanto é bom nós aprendermos da palavra de Deus para chegarmos no nosso dia de aplicação da aula. Tanto você, professor, quanto você, aluno, está por dentro daquilo que vai ser falado. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é um Deus tão preocupado, um Deus que desde o início se preocupou com missões. E nós temos falado disso, né? Mas a prova disto nós veremos nesta lição. É tanto que Deus enviou o seu único filho para ser um missionário. Missionário esse que veio para falar das boas novas e morrer na cruz para a salvação dos nossos pecados. Por isso, eu quero te apresentar nossa quarta lição, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. Com isso, eu quero te convidar a você ficar conosco, já preparar a tua caneta, teu lápis, o teu caderno de anotação, porque vem muita coisa boa pra gente, tá bom? Roda a vinheta e vamos estudar. Meus queridos, sabendo que você pegou caneta, lápis, caderno de anotação, a tua Bíblia e também a tua lição, eu quero ler com você e para você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra lá em João, capítulo 3 e o versículo de número 16. Eu te convido a você acompanhar comigo aí na tela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa verdade prática nos diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Com isso, meu amado irmão, eu quero te apresentar a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Depois leremos Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 20. Mais uma vez, eu te convido a você acompanhar comigo aí na tela a leitura desses textos. Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora Lucas, capítulo 4, do 17 ao 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Meus queridos, tendo apresentado para você agora a leitura bíblica em classe, eu quero lhe apresentar a palavra-chave. E a nossa palavra-chave é Novo Testamento. Veja os que os dicionaristas definem como Novo Testamento. Pois bem, Novo Testamento ou Nova Aliança é um compilado de 27 livros da Bíblia Sagrada escritos em grego koiné, datado ali de 50 a 150 depois de Cristo. E está dividido o Novo Testamento da seguinte forma: primeiro, os evangelhos, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos a divisão do livro histórico,
que o livro histórico é o livro de Atos. Depois nós temos as epístolas, que estão divididas em epístola do apóstolo Paulo, que é Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicense, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Por último, nós temos as cartas gerais ou epístolas gerais, que são elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e, por último, Judas. Tendo explicado para você sobre o significado do Novo Testamento, eu quero te convidar para nós irmos agora para a introdução e também os tópicos dessa lição. Meu amado irmão e minha amada irmã, deixe mais uma vez eu agradecer a Deus por sua vida. É sempre um privilégio ter vocês conosco, compartilhando e aprendendo da palavra de Deus. Vocês não sabem o quanto isso nos alegra. Antes de iniciarmos nossa introdução, eu gostaria de pedir para você, se não for incômodo, deixar o teu like aí, por favor, para nos ajudar. Eu já informei a vocês e eu sempre falo, assim que você deixa seu like, seu gostei, o YouTube entende que o vídeo foi relevante para você e então ele divulga para mais pessoas que procuram por esse tipo de material. Nós não lhe pedimos nada, tudo aqui é de graça, os materiais de slide também, como você sabe. Então aproveite e deixe seu like. Se puder compartilhar, compartilhe com aquele irmão da Escola Bíblica Dominical. Se puder comentar, também deixe seu comentário, que assim que eu estiver tempo, eu comentarei lá, responderei a você. Tá bom, meu amado? Se você é novo no nosso canal e chegou agora, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando nós postarmos os nossos comentários aqui da Escola Bíblica Dominical. Tendo dito isso para você, meu amado irmão, eu preciso deixar claro aqui como vai ser a nossa lição. A nossa quarta lição, que fala sobre missões transculturais no Novo Testamento, vai trabalhar sobre a perspectiva de Jesus enviado pelo seu Pai como um missionário, o primeiro missionário enviado da parte de Deus, para esse mundo, Jesus, e também a igreja com essa responsabilidade de dar continuidade a essa obra missionária. Então falaremos da pessoa de Jesus Cristo como esse missionário nato e também falaremos da igreja. Então estaremos aí trabalhando com os evangelhos, da qual eu citei agora há pouco para você, e também o livro de Atos, pois o livro de Atos vai narrar os primeiros passos ali da igreja primitiva. Não só elas, mas também falaremos de algumas cartas, epístolas do apóstolo Paulo, que também foi um grande missionário no Novo Testamento. Tendo isso em mente, eu quero apresentar para você o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico dessa lição tem por título O Deus missionário revelado no Novo Testamento. E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a Bíblia mostra um Deus missionário. Segundo, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E terceiro, a igreja à luz desta revelação. Pois bem, meu querido, podemos dizer, como o pastor Wagner Gabir falou no seu livro de apoio, que o clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento, através da nova aliança. Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. E você percebe que desde a promessa da semente da mulher, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, até o cumprimento, nós temos aí 4 milênios. Ou seja, muito tempo aí que foi passado até o cumprimento desta promessa. E aqui eu quero destacar para você o que o missiólogo europeu Johannes, ele vai destacar acerca do que nós acabamos de falar. Eu sempre digo a você que nós apresentamos alguns autores conceituados acerca do tema que nós estamos abordando para fundamentar a nossa lição, e isso é importante. Então agora iremos destacar Johannes Venkur. Anote aí, Johannes Venkur. E ele diz a seguinte coisa: do começo ao fim do Novo Testamento,
É um livro missionário. Ele deve sua própria existência ao trabalho missionário das igrejas cristãs primitivas, tanto a judia como a helênica. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que a teologia em razão e conceito. Trata-se de uma teologia missionária. Os evangelhos são recordações vivas da pregação missionária. E as epístolas, mais do que uma forma de apologética missionária, são instrumentos atuais e autênticos do trabalho missionário. Eu acho que esta fala do Johannes, ele resume bem e nos traz um apurado do que nós iremos estudar hoje. Esta apresentação aqui que o autor traz é um resumo que já nos bastava. Porém, nós não precisamos nos deter apenas a isso, porque há muito ainda o que aprender. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, como eu falei lá no começo, na introdução, nós percebemos a ação de um Deus missionário, da qual entregou o seu único filho, como nós lemos em João 3,16, para vir a esse mundo, para se entregar por amor, puro amor, né? A nós. Como eu sempre cito aqui, ele nos amou não porque éramos amáveis, mas porque ele é o amor. Foi apenas e a sua infinita misericórdia que foi capaz de enviar o seu único filho. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós estávamos perdidos, como estávamos anteriormente à vinda do Filho de Deus. Mas esse Deus missionário que enviou os seus profetas no Antigo Testamento, que escolheu uma nação para falar do seu amor, porém essa nação, ela se corrompeu, essa nação não cumpriu o propósito. Então chega um dado momento que ele envia o seu filho. Como eu falei para você, a nação de Israel até deixou de fazer a sua obra, a sua missão, o seu propósito. Várias outras pessoas não o fizeram. A sua liderança não fez. Os reis, em sua grande maioria, não o fizeram. Mas a promessa de Deus estava de pé. Gênesis 3,15 estava de pé. E Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, no momento certo, né? No momento exato, na plenitude dos tempos, como nós falamos, ele envia o seu filho para cumprir este propósito da qual Israel não quis cumprir. Que coisa maravilhosa! Então, quando nós olhamos para esse primeiro subtópico, que fala sobre a Bíblia mostra um Deus missionário, isso fica bem claro no Deus e no envio do seu filho para esse mundo. E você percebe na leitura bíblica em classe que nós lemos, que ele diz, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Diga aí que coisa maravilhosa. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo era proclamar as boas novas de salvação, libertação, quebrantamento, liberdade dos cativos, abrir vista dos cegos, ou seja, aqueles que estavam cegos espiritualmente. Oh, glória a Deus por isso. E é diante disso e por meio disso que nós já começamos a analisar o segundo subtópico, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Quando nós olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, a narrativa é uma só, de um Deus pregando o evangelho em todos os lugares, para todos os povos, sem distinção de raça, cor, seja ele um judeu, seja ele um samaritano, seja ele um gentil. A mensagem do evangelho foi pregada a todos. E uma coisa maravilhosa é que não só ele pregou, como ele incentivou os seus discípulos a também fazerem da mesma forma, do mesmo modo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, fica claro que o Novo Testamento narra a história de um Deus missionário que, além de vir para esse mundo fazer missões, incentivou os seus discípulos a fazerem também missões. E isso fica
bem claro, bem visível, quando nós olhamos também para Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos vai dar continuidade a esse legado que Deus deixou para a sua igreja. Como ele fala, ó, vai e fazem discípulos, idem por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a chamada, a ordenança do nosso Deus, né? A grande comissão é que preguemos o evangelho dele aonde tiver uma alma vivente. E isso, meu amado, é um princípio que está bem claro no Novo Testamento. Então, uma das bases dessa lição aqui, para você, professor e aluno que me escuta nesse momento, é deixar bem claro em sala de aula que o nosso Deus que se preocupou com missões no Antigo Testamento, não só com Israel, mas também com as demais nações para a salvação delas, é um Deus agora que está ativamente usando o seu Filho no Novo Testamento para cumprir um propósito que não se inicia no Novo, mas no Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade daquilo que Jesus já iniciou no Antigo. Oh, glória a Deus por isso. E o terceiro subtópico vai falar a igreja à luz dessa revelação. E o autor da lição vai nos dizer, à luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. E eu sempre falo isso, se há um livro inacabado, um livro que não foi cerrado ainda, é o livro de Atos, pois o livro de Atos narra o começo da igreja primitiva, e nós fazemos parte dessa trajetória da igreja. Então eu posso dizer aqui com clareza que o livro de Atos se encerrará no dia que Cristo levar a sua igreja e arrebatá-la para passar uma eternidade toda com ele. Então, é inacabada, como o autor fala, anunciar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 narra isso. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou à igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Então aqui fica bem claro o outro ponto. A igreja só é igreja e só está cumprindo o seu real propósito se ela tiver como primazia a missão, o evangelismo, a pregação do evangelho. Não adianta ser uma igreja rica, bonita, que tenha vários músicos, né, bem treinados, uma ótima orquestra, um ar-condicionado, pessoas bem formadas, mas não sai para evangelizar, não sai das quatro paredes. Não está cumprindo o propósito principal da igreja. A igreja tem que sair das suas quatro paredes para anunciar o evangelho. O evangelho através da palavra de Deus e também da sua vida, porque a sua vida serve também como o evangelho. É por isso que, de forma bem objetiva, Billy Graham vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Tendo dito isso para você, e espero que você tenha entendido esse primeiro tópico dessa lição. Um Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então, Deus envia o seu Filho para fazer missões. Esse Filho escolhe discípulos para também aprenderem e colocar em prática a missão. E esses discípulos formam outros discípulos que então se juntam num coletivo, numa coinonia que nós conhecemos como igreja. E essa igreja, assim como os discípulos tiveram essa responsabilidade, a igreja primitiva e a atual também tem de levar o evangelho. Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber, primeiro, nos Evangelhos, segundo, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, e terceiro, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Pois bem, meu querido, um ponto que eu preciso aqui destacar para você é a ação do Espírito Santo. Neste segundo tópico, onde iremos falar nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos,
com Filipe e Pedro, e Paulo e também Barnabé, eu preciso destacar para você a ação do Espírito Santo. Porque fica claro que a partir da ação do Espírito Santo, nós temos novos discípulos. Não são discípulos acanhados, não são discípulos retraídos, mas ousados a partir da descida do Espírito Santo na vida deles. Isso não é diferente para a Igreja de Cristo na atualidade. A Igreja de Cristo só continuará de pé e fará esse trabalho com êxito e com alegria e constância se o Espírito Santo estiver nesta igreja. Isso não foi diferente também no ministério de Jesus, pois logo após ele ser batizado por João o Batista, o Espírito Santo desce sobre ele. E o Espírito Santo foi um companheiro do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu ministério. Isso fica bem evidente quando nós analisamos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a ação do Espírito Santo é fundamental na pregação do Evangelho. Então, podemos definir bem que sem a ação do Espírito Santo, nós não fazemos missões, pois é o Espírito Santo que nos capacita a pregar o Evangelho, é o Espírito Santo que nos dá autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo é fundamental. Dito isso, nós iremos analisar agora o segundo subtópico, onde vai falar de Filipe e de Pedro. Você sabe que Filipe é o primeiro missionário transcultural, pois ele sai da sua região, da sua cultura, para ir onde hoje é a faixa de Gaza, mas naquele tempo era a região dos filisteus. Para quem? Para falar com o eunuco. Esse eunuco era um oficial da rainha etíope. Então ele vai para aquele homem e faz uma pergunta interessante. Entendes tu o que lê, né? É uma das perguntas mais importantes, inclusive, para você que gosta de estudar. Há um livro do Gordon Fee, muito interessante. O tema é Entendes tu o que lês? Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre, porque vai ser bênção na sua vida. Pois bem, Filipe chega lá, aquele homem aceita Cristo. Então, você percebe aí o primeiro missionário transcultural, Filipe. E o outro que nós analisamos também nesse segundo tópico é Pedro. Você sabe que Pedro era uma pessoa preconceituosa. E isso vem da origem dos judeus. Paulo, certa vez, teve que reclamar com Pedro, porque Pedro tinha um comportamento com os judeus e um comportamento para com os gentios, ou seja, comportamentos diferentes. Mas Deus, através daquela visão, mostrando para Pedro aqueles animais que Pedro dizia que não poderia comer, e Deus perguntou a Pedro, como é que tu pode dizer, aqui parafraseando, dizer que isso é impuro se eu purifiquei, né? Mas Deus estava mostrando a ele algo para além disso. Estava querendo mostrar para Pedro que o evangelho não era apenas dos judeus, mas para todos aqueles que crerem. E também para que Pedro fosse visitar quem? A Cornélio, que não era um judeu. E nós sabemos que Cornélio é uma pessoa que vai se entregar a Cristo, vai ser bênção, mas se fosse na perspectiva judaica do Pedro, preconceituoso, ele nunca que iria visitar o Cornélio. Então Deus teve que trabalhar na vida de Pedro para que isso acontecesse. Mais uma vez, Deus apresenta o seu filho como um missionário autêntico, como um missionário que não veio apenas para os judeus, mas para todos que aceitarem. E isso fica claro quando ele apresenta-nos a Pedro essa visão e também aqui na passagem de Filipe visitando o eunuco. Já o terceiro subtópico fala sobre Paulo e Barnabé. E aqui eu gostaria de destacar para você a igreja de Antioquia. Inclusive, nós teremos uma lição falando sobre ela, só sobre ela, porque aqui, já para você guardar, ela foi a primeira igreja missionária dos gentios. Primeira igreja missionária dos gentios. Pois bem, Barnabé foi enviado para Antioquia para pastorear os irmãos que ali viviam, que fugiram dos ataques de Paulo, da perseguição em Jerusalém. E é essa igreja que vai enviar Barnabé e Paulo para missões. É a primeira viagem de Paulo. Vai Paulo e Barnabé. E nessa viagem eles vão pregar o evangelho, vão fundar igrejas. Então, mais uma vez, nós olhamos também para o texto aqui,
a qual nós estamos citando, e vemos que é uma pregação, é uma proclamação para todos os povos. Em suma, concluindo esse nosso segundo tópico, assim como os evangelhos apontam uma salvação para todos, nós corroboramos no livro de Atos, e isso fica evidente, que, mais uma vez, o anúncio do evangelho não é apenas para os judeus, mas para todos. Isso fica também mais evidente ainda na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você percebe que há várias pessoas, porque era a festa de Pentecostes, então vinha pessoas de todo o canto do mundo para aquela festa. E ali havia pessoas de várias línguas, vários idiomas, vários dialetos. E a mensagem do evangelho é pregado para todos. Todos entendem na sua língua a pregação do evangelho. E Pedro, com muita ousadia, fala do amor de Deus para todos. E ele deixa bem claro quando diz, olha, essa promessa, qual promessa? Essa promessa que Deus fez lá a Joel, lá no capítulo 2 de Joel. Diz, olha, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, né? E a todos quanto o Senhor vos chamar. Ou seja, é abrangente, é para todos. Oh, glória a Deus por isso. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico, meus amados, tem por título A Missão Cumprida nas Cartas e no Apocalipse. Está dividido também, meu amado, em 3 subtópicos, a saber, primeiro, nas cartas paulinas, segundo, nas cartas gerais e terceiro, no Apocalipse. Pois bem, quando nós olhamos para as cartas, fica claro, meu amado irmão, que a origem, o destino da carta é missionário. Por quê? Porque você percebe que essas epístolas que são enviadas para igrejas que acabaram de ser fundadas por missionários, em especial Paulo. Então são cartas de instruções para esses irmãos que acabaram de aceitar a Cristo e uma nova igreja foi ali fundada, foi ali criada. Então, o teor da carta, em sua grande maioria, são cartas missionárias. Aí você pode me dizer, mas Otoniel, uma carta tem instrução, outra carta fala sobre fé. Não. O teor da carta, o ensino da carta, muda de uma para outra, é claro. Mas eu estou falando com relação à finalidade dela. É destinada para uma nova igreja. É destinada para orientá-la, para instruí-la de como viver como sendo o corpo de Cristo e também com esse aspecto missionário bem vivo em sua igreja e com os seus membros. Para você ter uma ideia, a igreja ali de Filipos, por exemplo, é chamada a resplandecer como os astros no mundo e a preservar a palavra da vida. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15 ao 16. Quando nós olhamos para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalonicense, ela também ali tem como seu objetivo ali descrito, como não somente recebido a palavra do Senhor, como também feito com que ela repercutisse nas regiões vizinhas. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Ou seja, nós estamos vendo que as igrejas da qual Paulo fundou são igrejas que, além de ter essas cartas, essas epístolas, como orientações de vida, tem também um fomento por parte do apóstolo Paulo para que elas continuem com a obra missionária. E quando nós olhamos para esse aspecto, esse ensino do apóstolo Paulo, eu fico imaginando o que as igrejas de hoje, na atualidade, têm lido. O que elas têm estudado? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento nos fomenta missões. Quando nós olhamos para o Novo Testamento como um todo fomenta, incentiva missões. Não tem como ser igreja de Cristo e não fazer missões. E aí vem mais uma vez a pergunta, o que as igrejas que não fazem missões na nossa atualidade estão lendo? E se estão lendo, estão ignorando os ensinos de Cristo, os ensinos que está lá colocado em Atos dos Apóstolos, os ensinos aqui do apóstolo Paulo, pois ela nos incentiva a pregar o evangelho de Cristo. Para você ter uma ideia, Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário, porque ele era um missionário de origem.
O seu objetivo era o quê? Instruir as igrejas nos assuntos teológicos e práticos importantes. Para você ter uma ideia, meu amado, Romanos é um livro universal. E ele diz, todos pecaram e são culpados diante de Deus. O Senhor é o Deus tanto de judeus quanto dos gentios. Isso está bem claro, bem explicitado no livro nas cartas aos Romanos. Deixando o que, mais uma vez aqui para mim e para você? Que essa salvação é universal. Que essa missão tem que ser missões para todos. Mais uma vez, quando nós analisamos as cartas do apóstolo Paulo e olhamos para Coríntios ilustra bem a aplicação universal do evangelho. Você percebe que ele menciona muitos problemas relacionados unicamente aos gentios. E a sua segunda carta, Cristo morreu por todos. Ele deixa bem claro isso, o apóstolo Paulo. E que foi dado por Deus o ministério da reconciliação, como está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Quando você olha para a carta aos Gálatas, você percebe que na carta aos Gálatas, as escrituras abrâmicas de Gênesis são interpretadas como referência a Cristo. E você aí lembra do quê? Da promessa feita a Abraão de que através dele todas as gerações, todas as nações, todos os povos seriam abençoados. E isso é bem enfatizado em Gálatas. Quando você olha para Éfeso, você percebe que aos Efésios argumenta a favor da unidade da igreja de Cristo, como sendo um único corpo, sem respeito às origens judias ou gentias. Ou seja, quando fala de um só corpo, não está falando só do corpo dos judeus. Os judeus como o corpo de Cristo, ou os gentios separados como o corpo de Cristo. Não. Juntos, ambos são corpo de Cristo. Mais uma vez falando de unidade e falando de universal. Quando nós olhamos para Colossenses, lida com o problema de uma cristologia diluída. Resultado do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Mas veja, aqui mais uma vez, ele apresenta o quê? Essa abrangência. Você percebe? Deus só estava preocupado com os judeus. Não tem fundamentação bíblica. Deus só estava preocupado. É tanto que Deus estava preocupado com os judeus que ele escolheu só uma nação. Eu já ouvi isso várias vezes. E mais uma vez eu ratifico aqui. Deus escolheu essa nação não porque ela era melhor, porque era boazinha. Não é favoritismo. Deus escolheu essa nação para pregar o seu evangelho, para que ela fosse um exemplo através da sua vida e do que Deus fazia e fez através dela. Mas isso não foi possível porque a nação de Israel se prostituiu com vários ídolos, abandonou, apostatou da fé. Então não tem favoritismo. Deus quer salvar a todos e o propósito era usar Israel para que todos viessem ter o pleno conhecimento do seu filho. Quando nós olhamos para Tito, 1ª e 2ª Timóteo, ambas lidam especificamente com as qualificações para a vocação missionária, assim como também como dirigir os assuntos de uma igreja local. E partindo já para o nosso segundo subtópico que fala das cartas gerais, o título já diz tudo para você, né? Cartas gerais. As epístolas gerais, aqui o autor falando, dão um forte testemunho sobre missões. E ele cita, Hebreus, por exemplo, foi destinado aos cristãos judeus de idioma grego, que viviam fora da Palestina. Já quando analisamos Tiago, Tiago contém sabedorias práticas, tendo como tema reminiscências tanto da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, como também do Sermão do Monte. E aí, quando você olha agora para Pedro escrevendo agora, Pedro assegura aos estrangeiros que, embora não fosse um povo, eles agora eram o povo de Deus. Na segunda carta dele, ele também relaciona a vinda de Cristo, a paciência de Deus, prolongando a oportunidade de salvação aos que perecem. Então, mais uma vez, a abrangência dessa salvação, dessa obra missionária. E por fim, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, o autor da lição vai dizer que é o clímax de Apocalipse. E é o clímax missionário.
O clímax de Apocalipse é o clímax missionário. E ele diz: se encararmos Apocalipse como uma visão do futuro, veremos que a missão da igreja será cumprida, pois João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas, como está lá em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10. Ora, se João contemplou nações, tribos, povos e línguas, é porque a igreja tem a missão de pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Então, a mensagem central de Apocalipse não pode ser outra, senão o anúncio de um cordeiro que é o leão, que venceu, não para o seu benefício próprio, mas para conceder a vitória aos que nunca venceriam sozinhos. Eu vou repetir para você. A mensagem central do Apocalipse é de um cordeiro que é leão, que venceu não para o seu benefício próprio, mas para conceder a vitória aos que nunca venceriam sozinho. Por fim, eu concluo com o seguinte texto para você. Eu gostaria que você refletisse muito bem no que eu vou ler para você nesse momento. Missões nascem no coração de Deus, opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como o Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos de quem se dobra para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega, pagando o alto preço para fazer missões. Com isso, eu concluo essa nossa lição, agradecendo a Deus por sua vida, e eu espero que você dê uma boa aula e que você contribua com o seu professor também em sala de aula. Forte abraço e até a próxima lição.